Olá pessoal, eu sou a professora Vânia e vou falar hoje para vocês sobre os gêneros textuais. Algumas bancas têm colocado nos editais que elas vão te cobrar a caracterização dos gêneros textuais, reconhecimento de tipos e gêneros. Numa aula posterior eu te expliquei o que são os tipos. Né? Os tipos eles estão atrelados a quê? Às características físicas e a função, a intenção do autor ao produzir esse tipo de texto. Em relação aos gêneros, o que a gente tem que considerar é a que se destina esse texto. Né? Então, é isso que vai fazer com que nós saibamos quais são os gêneros de textos que nós teremos diante de nós. Uma coisa que você precisa saber é que muitas vezes a banca ela não te cobra gêneros sob a forma de questão objetiva, de pedir a você que classifique esse texto. Não, mas ela sabe que o reconhecimento correto do tipo de texto que você tem diante de si ou do gênero vai fazer com que você acerte as outras questões. Então, fique claro neste momento que em relação aos gêneros, nem sempre a cobrança estará de forma explícita na prova. Mas é importante que você saiba reconhecer esse gênero para que você consiga ter sucesso na resposta das questões sobre aquele texto que vai aparecer para você ler. Então, é isso que eu vou te mostrar. Eu vou te explicar quais são os gêneros mais cobrados hoje nas provas de concurso, os textos que mais aparecem hoje em qualquer banca e de que forma você vai reconhecer facilmente esse gênero. Então, vamos começar por aqui. Os gêneros textuais estão intimamente relacionados às práticas sociais e, portanto, são inúmeros. Você vai ter textos que aparecem sob a forma de escrita, textos que aparecem apenas sob a forma de oralidade e você tem ainda textos que são veiculados por meio de imagens. Esses textos são produzidos por usuários da língua em determinado momento histórico e definidos de acordo com o estilo, o conteúdo, a composição, agora principalmente a função. Para eu reconhecer um gênero textual, eu preciso saber qual é a função deste texto diante do contexto que eu tenho. Vale lembrar que muitos gêneros são comuns a vários domínios discursivos. Então, vamos começar a ver os gêneros que efetivamente aparecerão nas provas dos concursos. O primeiro deles é o editorial. Nós sabemos muito bem que a maioria das bancas utiliza na sua quase totalidade textos pertencentes ao discurso jornalístico. E o primeiro que nós temos é o editorial. O editorial é aquele texto que aparece normalmente na contracapa dos jornais e das revistas. Eu pus para você, é um texto dissertativo. Então vamos ver, o gênero é editorial, a tipologia é dissertativa, porque isso a banca pode te cobrar sob a forma de questão objetiva da prova. Então é um texto dissertativo que manifesta a opinião do jornal ou da revista a respeito de um assunto da atualidade que quase sempre é polêmico, com a intenção de esclarecer ou de alterar os pontos de vista dos leitores, com a intenção de alertar a sociedade e às vezes até de mobilizá-la em relação a algum assunto. O editorial, como texto argumentativo que tem por finalidade persuadir o leitor e por isso precisa dar a impressão de que detém a verdade. E como é que ele vai dar essa impressão? Ele vai evitar as opiniões absolutamente pessoais, ele vai evitar as afirmações que são generalizantes e sem nenhum fundamento, porque ele precisa ter caráter de verdade. No desenvolvimento das ideias de um editorial, os recursos empregados para dar maior consistência ao texto e aproximá-lo da verdade podem ser exemplos, depoimentos, dados estatísticos, pesquisas, comparações e até as relações de causa e efeito. Eu vou te mostrar um editorial que apareceu numa prova de um concurso para que você consiga ver como é que você pode reconhecer rapidamente o editorial numa prova de concurso. Veja ali, leia o editorial abaixo, extraído da revista Época de 20 de setembro de 2010. O texto diz: sinais inequívocos de como o homem moderno já está sendo prejudicado pelo uso depredatório dos recursos naturais têm se multiplicado mundo afora. Primeira coisa, reconheça que como texto dissertativo ele defende ideias, ele
apresenta, discute ideias. E aí ele continua. No ano de 2005, houve um número sem precedentes de irregularidades climáticas de consequências trágicas. Quase simultaneamente houve ondas de calor nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia e na África. Inundações na Ásia, nos Estados Unidos e na Europa. E também furacões devastadores nas Antilhas, nos Estados Unidos e na Ásia. E até no Brasil, um caso com poucos precedentes. E ainda por cima começam a se desenvolver hipóteses de que a atividade vulcânica responsável por maremotos, os conhecidos tsunamis, pode ser induzida pelo aumento da temperatura da água do mar. O que você vai observar? Primeiro, ele apresenta a tese e depois ele começa a fornecer exemplos. Por meio de quê? Por meio de fatos, né? Aí ele continua. Embora não seja consenso, pesquisas científicas apontam uma relação de causa e efeito entre o aquecimento global e as perturbações climáticas observadas nos últimos tempos. Com base nisso, desde 1997, representantes de cerca de 200 de países têm se reunido para discutir um protocolo de intenções que vise a regular a emissão dos gases poluidores responsáveis pelo aquecimento global. A esse protocolo foi dado o nome de Kyoto, cidade japonesa onde ocorreu a primeira reunião do grupo. Como é que você vai saber? Bom, primeira coisa, a banca coloca no próprio, as informações no pé do texto, né? Os créditos. Ela vai dizer que este texto foi extraído de um editorial. O que é preciso que você saiba aqui? Que a banca ela utiliza fragmentos do texto. Então, esse editorial ele não foi reproduzido na íntegra na prova, o que dificulta um pouco o seu reconhecimento, né? Como gênero. Agora, a primeira coisa é, a banca pôs ali nos créditos, que é o editorial de uma revista de grande circulação. Você vê que ele defende uma ideia no início deste texto e que para sustentá-la, ele começa a apresentar fatos. Então, esse texto, ele é um texto que pertence à tipologia dissertativa e o gênero dele é o editorial, pertence ao discurso jornalístico. Vamos ver o próximo texto. Aqui nós temos a notícia. Notícias são muito comuns nas provas de concurso, independentemente da banca. Né? Pus ali para você, ó. É um texto narrativo que expressa um fato novo, buscando despertar o interesse do público a que se destina. Gênero tipicamente jornalístico, a notícia pode ser veiculada em jornais escritos ou falados em revistas. Deve ser encabeçada por um título, observe, ela tem um título, que anuncia o assunto a ser desenvolvido e no qual são empregadas palavras curtas e de uso comum. Uma notícia deve ser imparcial e objetiva, ou seja, deve expor fatos e não opiniões, em linguagem clara, direta e bastante precisa. Eu pus aqui para você um destaque, ó, muito cuidado, porque na prática do dia a dia, nem sempre a notícia é esse texto imparcial e isento que ela deveria ser. E essa parcialidade que pode aparecer nela, ela pode muitas vezes ser confundida com a defesa de um ponto de vista. Por que eu estou te explicando isso? Porque pode ser que você leia o texto e tenha a impressão de que há ali a intenção de defender uma tese, de defender um ponto de vista. É que a notícia ela deveria ser imparcial, mas nós sabemos muito bem que muitas vezes a imprensa nem sempre é tão imparcial e isenta assim. Então é preciso tomar cuidado. O exemplo que eu vou te mostrar é exatamente para te alertar a respeito disso. Agora vamos pensar na estrutura textual da notícia. Primeira coisa que você vai encontrar é o lead, que é um resumo do fato em poucas linhas e que compreende normalmente o primeiro parágrafo da notícia. Esse primeiro parágrafo contém as informações mais importantes e ele deve fornecer ao leitor a maior parte das respostas às perguntas formuladas anteriormente. Logo depois você vai encontrar o corpo da notícia, que são os demais parágrafos da notícia, nos quais se apresenta o detalhamento do assunto exposto no lead, fornecendo ao leitor novas informações em ordem cronológica, já que nós temos aí uma narrativa, ou então em ordem de importância. Normalmente parte-se do mais importante para o menos importante e em alguns textos é possível que se parta do menos importante para o mais importante. O exemplo que eu vou te dar, como eu te falei, é de uma notícia extraída de uma dessas provas aí de concurso, retirada da revista Isto É. Observe que o texto é narrativo. Parque Nacional do Itatiaia,
paraíso ecológico no estado do Rio de Janeiro, criado por Getúlio Vargas em 1937, está correndo sérios riscos. E a culpa desta vez não é dos incêndios tão comuns na região, que abriga maravilhas naturais como o Rio Campo Belo, a Cascata do Maromba e o famoso Pico das Agulhas Negras. Hoje, para muitos especialistas, o maior problema é a ocupação irregular de áreas de preservação permanente por casas de veraneio particulares. Cerca de 80 residências concentradas em uma região de 1.300 hectares. Observe que isso é a narrativa. Ele faz o relato do fato, o que está acontecendo neste momento em uma área dentro do Parque Nacional do Itatiaia. Aí ele prossegue. No dia 22 de outubro de 2008, a Associação dos Amigos de Itatiaia, que desde 1951 reúne proprietários dessas terras irregulares, deu início a uma campanha para regularizar o que não é regularizável, que é a presença de propriedades particulares dentro de um parque nacional. Se aprovado, o projeto reclassificaria parte da área do parque que passaria a ser um monumento natural e não só legitimaria os imóveis que já existem, como abriria caminho para a construção de outros dentro da área de preservação. É neste segundo parágrafo que eu quero te chamar a atenção. Observe que ele contém datas, né, que é bem característico das narrativas. A narrativa ela apresenta o espaço, não é, o lugar, e ela apresenta datas. Este texto apresenta datas. Qual é o problema dele? É quando o autor diz a Associação dos Amigos de Itatiaia deu início a uma campanha para regularizar o que não é regularizável. Muitas vezes os meus alunos me dizem, professora, mas quando este texto diz regularizar o que não é regularizável, isso aí não caracteriza a defesa de um ponto de vista? De modo algum, porque você observa que depois dos dois pontos ele esclarece o que não é regularizável, que é a presença de propriedades particulares dentro de um parque nacional. Observe então que ele não está defendendo uma ideia, ele está apenas constatando um fato. Aí ele diz, se aprovado, isso também gera uma certa dúvida nos alunos. Professor, mas ele diz se aprovado. É que, na verdade, o que acontece com esta notícia? Ela é parcial. Este autor deveria apenas relatar os fatos, mas ao relatá-los, o que ele faz? Ele vai pincelando aí algumas palavrinhas que fazem com que o leitor, ao ler o texto dele, já perceba que ele também é contrário. Mas nós não podemos dizer que esta notícia aí teve como objetivo a defesa do ponto de vista deste autor. Não. Acima de tudo, a intenção dele, o objetivo dele é relatar o fato de que existem alguns proprietários de terras irregulares numa faixa da Mata Atlântica, no Parque do Itatiaia, que querem regularizar aquela área para moradia. Tome muito cuidado, como eu te disse, a notícia deveria ser imparcial e objetiva, mas às vezes o autor utiliza uma certa parcialidade no próprio relato dos fatos. Este texto, portanto, pertence à tipologia narrativa, o gênero é notícia e ele pertence ao discurso jornalístico. Vamos ver o próximo texto? Reportagem escrita. Eu tomei o cuidado de colocar para você aqui que ela é escrita, porque nós sabemos muito bem que existem vários tipos de reportagens, né? Inclusive as reportagens que nós encontramos por aí, na televisão, por exemplo, na internet. Essa aqui é a escrita. Por que eu me fixei na reportagem escrita? Porque é esta a reportagem que vai aparecer para você ler lá no texto da prova. É isso que a banca, quando for te cobrar uma reportagem, vai te cobrar. Então eu pus, é um texto dissertativo de cunho jornalístico, que por meio de palavras, de imagens e de sons, visa a apresentar ao leitor várias versões de um mesmo fato, informando, orientando e contribuindo para formar a sua opinião. A notícia pode também incluir as observações pessoais e diretas do próprio repórter ou jornalista, né? A notícia não é reportagem, me perdoe. A reportagem não possui uma estrutura rígida. De modo geral, ela é introduzida por um lead também, que é encabeçado por um título e que anuncia o fato em si, mas ela pode ou não apresentar um subtítulo. Nela, o autor desenvolve a narrativa pormenorizada dos fatos,
compondo-a por meio de entrevistas, depoimentos, dados estatísticos, pequenos resumos e textos de opinião. E depois, note o destaque, emite sua opinião a respeito do assunto. Embora seja um texto que necessite linguagem clara, dinâmica e objetiva, de acordo com o padrão culto, a maioria dos jornais e revistas brasileiros costuma empregar termos e expressões mais informais, dependendo do público a que esses veículos se destinem. Por exemplo, se a banca te dá para ler um texto retirado da revista Veja, nós sabemos que a Veja é uma revista de grande circulação. Então, ela utiliza uma linguagem mais informal para que ela consiga atingir todo tipo de público. Mas se você encontrar textos tirados da revista Carta Capital, por exemplo, nós sabemos que a revista Carta Capital, embora trate dos mesmos assuntos que a Veja, ela utiliza uma linguagem um pouco mais culta, já que ela se destina a um público mais restrito, eu diria, mais restrito. Agora, você viu que quando eu pus aqui a estrutura da reportagem, ela se assemelha muito à da notícia. São muito parecidas, por isso eu quis colocar para você a diferença. A notícia apenas apresenta os fatos de maneira objetiva, apontando razões e efeitos. A reportagem faz investigações, tece comentários, levanta questões, discute e argumenta. Veja que eu destaquei aqui, ó. O autor na reportagem, além de apresentar os fatos, ele emite a sua opinião a respeito do assunto, a respeito desses fatos. Guarde bem a diferença entre os dois. Eu agora vou te mostrar aqui uma reportagem que também apareceu em prova de concurso. Aliás, todos os textos que eu estou te mostrando aqui são textos, aliás, são fragmentos de textos extraídos de provas de várias bancas, né, do país. Observe ali a lead da reportagem. Pequenos desperdícios geram gastos desnecessários que ocorrem no dia a dia. Observe que isso aí é uma matéria, uma reportagem extraída do Jornal de Santa Catarina, do caderno Para Economizar, que foi publicado no dia 30 de março de 2012. Aí a matéria diz: o número de situações em que o desperdício ocorre no dia a dia é incontável. 6 exemplos comuns na rotina doméstica serão apresentados na série de reportagens Pequenos Desperdícios até sexta-feira, um a cada dia. São hábitos errados que podem passar despercebidos, mas que no fim de um ano fazem grande diferença no orçamento doméstico e, se evitados, ainda contribuem para um mundo mais sustentável. Estima-se que 15% do consumo de energia de uma casa seja no modo stand-by. Uma pesquisa da Agência Internacional de Energia constatou que a função consome cerca de 3% da energia produzida nos 31 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O Brasil não está incluído. E 1% do carbono é emitido nessas regiões. Então, observe, 3% da energia e 1% do carbono é emitido. Atitudes simples, como não deixar a televisão do modo stand-by, desligar no botão manual, desligar no notebook e apagar a lâmpada quando o cômodo está vazio, poderiam reduzir em R$ 256,62 os gastos com a conta de luz em um ano. Então, essa é apenas, como eu te falei, como a banca utiliza apenas fragmentos, não é a reportagem toda, fica um pouco mais difícil de nós identificarmos. Mas aí, neste caso, também o examinador não vai te cobrar a definição do gênero. Ele pode simplesmente te cobrar do que se trata, qual é a tipologia, ou te cobrar a interpretação deste texto de modo geral. Vamos agora ver o artigo de opinião. Artigo de opinião também aparece com muita frequência, muito mais do que reportagens nas provas de concurso. O artigo de opinião, ele também é conhecido como matéria assinada, né? Porque ele tem, o colunista assina o artigo, ou então coluna. Às vezes a gente fala, a coluna da Folha de São Paulo, a coluna da Veja. Eu pus para você, o artigo de opinião é um texto dissertativo, de âmbito jornalístico, que se caracteriza pela exposição clara da opinião do autor acerca de determinado assunto. Quais são as características desse artigo? Primeira coisa, ele contém um título polêmico ou provocador. Então você já sabe, o artigo sempre terá um título
tem estrutura formal, já que se trata de uma dissertação de caráter argumentativo. Então, o que é a introdução? É quando ele expõe a ideia que ele vai discutir. O que é o desenvolvimento? É quando ele interpreta essas informações. E a conclusão é quando ele já emite a opinião. Observe que o artigo, como ele trabalha com assuntos da atualidade, ele sempre tem predomínio de verbos no presente do indicativo. E faculta o uso de linguagem objetiva, que é em terceira pessoa, ou subjetiva em primeira pessoa. E por que isso? Aqui é bom lembrar que você tem diante de si um texto jornalístico. E o texto jornalístico pode ser mais informal a ponto de utilizar uma linguagem mais subjetiva. Agora, quais são os procedimentos argumentativos do artigo? O que isso significa? Ora, no artigo de opinião, o autor defende uma opinião acerca de um assunto. E para ele dar sustentação a essa opinião, ele tem que usar certos recursos. Primeiro deles, ele pode trabalhar com a relação de causa e efeito, de causa e consequência. Ele pode estabelecer comparações com épocas, com lugares, né? Por exemplo, comparar Brasil com Estados Unidos, comparar o mundo de agora com o mundo com a época da Revolução Industrial, do iníciozinho da Revolução Industrial. Então, ele pode fazer essas comparações para mostrar, para ressaltar aspectos negativos ou positivos. Ele também pode fazer um retrocesso. Como? Por meio da narração de um fato. Ele relata o fato para levar o leitor a retroceder no tempo. E é um texto também que facilita a interação com o leitor, né? Porque ele pode incluir o leitor dentro do que ele afirma para facilitar a adesão desse leitor ao ponto de vista que ele quer defender. Tome cuidado, porque o artigo ele pode conter afirmações radicais, né, com frases de efeito, porque o autor aqui quer chamar a atenção do leitor para esse texto. E pode ainda trazer a antecipação de uma possível crítica do leitor, com o propósito de construir antecipadamente os contra-argumentos. Olha que esperto. Neste caso, ele já antecipa a possível crítica, ele imagina o que o leitor criticaria e ele já apresenta os contra-argumentos quase como uma forma de cercear mesmo essa crítica. Vou te mostrar um artigo de opinião muito interessante que foi escrito pelo Eugênio Butti e apareceu numa prova de concurso. Então, esse texto foi extraído da revista Veja. No seu programa de domingo, dia 8 de setembro de 96, o apresentador Fausto Silva colocou em cena o garoto Rafael, da altura do seu joelho. Logo que o peso-pena pisou no programa, Faustão tentou entrevistá-lo. O menino, com a idade mental de criança que acabou de deixar a fralda, não entendia as perguntas. Respondia uma ou outra com uma voz que parecia um balbucio. Houve então sessões de piada tendo o garoto como tema. A apresentação do bizarro na televisão é um recurso que dá resultado, sempre deu. O bizarro atrai a atenção do ser humano, quase que por instinto, sem que ele raciocine. Se os telespectadores ficam olhando curiosos, o ibope do programa sobe e isso significa sucesso comercial, ou seja, mais anúncios, mais faturamento. Qual é a fronteira? Qual é a linha divisória entre o que se pode levar ao ar para atrair mais telespectadores? É tênue a linha que divide o que é curioso e o que transforma a curiosidade em algo que ridiculariza uma pessoa. Arrisca o empresário Silvio Santos, dono do SBT, uma emissora que não raro transpõe essa linha. Então vamos comentar esse artigo de opinião. Você vai ver que no primeiro parágrafo o autor faz o relato de um fato. Ele relata. Então o primeiro parágrafo é narrativo. Se a banca isola este parágrafo, ela pode dizer, bom, embora este texto seja dissertativo, o primeiro parágrafo tem características narrativas. Certíssimo. Essa narrativa é feita para quê? Para servir de pretexto para a discussão do assunto. Observe que o jornalista Eugênio Butti manifesta a opinião dele de maneira muito clara. Ele se preocupa, ele questiona até onde se pode ir para conseguir mais anúncios, mais faturamento nos programas televisivos. É muito interessante o texto dele, é uma pena que como a banca só
pôs um pequeno fragmento. É isso que nós precisamos analisar para que você consiga identificar de fato o que é esse artigo de opinião. Sempre lembrando a você que nos créditos a banca põe que isso é um artigo, põe o nome do jornalista e o veículo de onde este texto foi extraído. Vamos ver o nosso próximo texto, a fábula. Fábula é um texto narrativo de caráter alegórico. O que é esse caráter alegórico? Ela é uma representação abstrata, né, que trabalha o imaginário e que pretende transmitir alguma lição de fundo moral, tendo geralmente animais como personagens. A fábula constitui uma forma simples de narrativa. Suas raízes remontam à antiguidade greco-romana com Esopo e Fedro. La Fontaine foi quem introduziu e aprimorou as fábulas antigas, fazendo com que chegassem até nós. No Brasil, coube a Monteiro Lobato recriar as fábulas de La Fontaine e a Milor Fernandes atualizar algumas das histórias clássicas. Milor é também o criador de algumas fábulas modernas cheias de humor e filosofia. Olha a observação que eu pus aqui para você. Quando uma fábula utiliza coisas como personagens, ela recebe o nome de apólogo. Então, na hora da prova, se a banca fala em fábula, a fábula é um texto narrativo que simula comportamentos negativos de humanos em animais para dar um ensinamento moralizante, principalmente às crianças, né? A fábula é um texto dedicado às crianças. Agora, quando a fábula utiliza coisas no lugar de animais, ela recebe o nome de apólogo. Eu vou mostrar a você uma fábula que apareceu então em uma prova, sempre lembrando que as fábulas, na última linha do texto você vai encontrar o ensinamento moralizante, porque como eu te disse, a fábula ela traz um ensinamento para as crianças. Vamos ver a fábula aqui, ó. Veja o exemplo da fábula abaixo, escrita por Milor Fernandes. A fábula é A Causa da Chuva. Não chovia há muitos e muitos meses, de modo que os animais ficaram inquietos. Uns diziam que ia chover logo, outros diziam que ainda ia demorar, mas não se chegava a uma conclusão. Chove só quando a água cai do telhado do meu galinheiro, esclareceu a galinha. Ora, que bobagem, disse o sapo de dentro da lagoa. Chove quando a água da lagoa começa a borbulhar as gotinhas. Como assim, disse a lebre. Está visto que só chove quando as folhas das árvores começam a deixar cair as gotas d'água que tem dentro. Nesse momento começou a chover. Viram? Gritou a galinha. O telhado do meu galinheiro está pingando. Isso é chuva. Ora, não vê que a chuva é a água da lagoa borbulhando? Disse o sapo. Mas como assim? Tornou a lebre. Parecem cegos. Não veem que a água cai das folhas das árvores? Moral da história. Todas as opiniões estão erradas. Milor sempre brinca, não é, com a moral das fábulas. Na verdade, o que ele faz é dar a elas um efeito reverso. Mas a fábula ela foi criada efetivamente para dar ensinamentos às crianças. Muito bem. Eu enumerei aqui alguns gêneros para vocês. Vou ainda te explicar mais alguns. E quando terminarmos de ver esses gêneros, você vai observar que nós já aprendemos a reconhecer os tipos de textos e a reconhecer os gêneros. A partir desse reconhecimento, nós começaremos a estudar como é que nós vamos interpretar as ideias desses textos, como é que nós vamos entender quais são as intenções por trás deles e, consequentemente, acertar as questões de interpretação e compreensão das ideias que as bancas tanto nos cobram nas provas dos concursos. Eu espero vocês.